Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Na madrugada do Carnaval do dia 14 de fevereiro de 2018, em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, 12 vidas se cruzariam para sempre. Voltando de uma festa próxima de sua casa de veraneio, os irmãos Vargas, Everton e Cleverson, estavam num Citroën prata junto com suas esposas, um adolescente e 3 crianças. No outro carro, um Palio branco, a jovem youtuber de apenas 14 anos, Isabeli Cristine, estava a caminho de casa depois de ter gravado numa boate da cidade entrevistas para o seu canal no YouTube. Com ela seguiam a mãe, o motorista Eber e seu filho. Quando Cleverson dirigiu o Citroën em uma grande marginal que faz a vez de estrada na região, ele sinaliza que vai virar o carro à direita, surpreendendo Heber, que vinha logo atrás em seu Palio. Para evitar uma colisão, Heber joga o carro para a esquerda, acelera e termina derrapando logo à frente, dando um cavalo de pau em uma curva brusca, indo parar na outra faixa da marginal, que era de mão dupla. Dentro do Citroën, começa uma gritaria pelo quase acidente, enquanto Cleverson consegue entrar na rua para a qual tinha sinalizado. O Palio volta até a entrada da rua e para. Segundo os ocupantes do carro onde estava Isabeli, eles pararam para ver se estava tudo bem com o Citroën, mesmo os carros não tendo se chocado. Para quem estava no Citroën, a visão era de estranheza. Afinal, por que voltaram? Questionou Everton Vargas. O único pensamento lógico para todos dentro do Citroën naquela hora é que eles voltaram porque poderia ser um assalto. Novos gritos de pânico no carro fazem com que Cleverson, que dirigia o Citroën, erre na direção e faça o carro engasgar. Everton, sentado atrás do motorista, sem qualquer aviso, abaixa, pega uma pistola escondida embaixo do tapete do carro, abre o vidro traseiro, coloca o braço para fora e atira. 5 tiros são disparados a esmo. 5 tiros no escuro. 5 tiros sem destino. Dentro do Palio, o motorista e o passageiro percebem os disparos, mas não sabem de onde vêm. Quando Herbert olha para trás, descobre que Isabeli havia sido atingida na testa com um dos tiros. A mãe da garota entra em desespero, tentando salvar a vida da filha, e todos correm para um hospital. Mas Isabeli não resiste e morre aos 14 anos. Uma vida de 14 anos ceifada em uma esquina, sem aviso e sem motivo. Na manhã seguinte, a polícia chega até a casa dos irmãos Vargas, que descobrem que o Palio da madrugada não era usado por assaltantes e que os tiros dados por Everton calaram para sempre os sonhos de uma jovem que queria apenas trabalhar para ajudar a mãe a conseguir, finalmente, ter uma casa própria. Everton foi preso em flagrante, assim como Cleverson, que apenas dirigia o carro e não sabia da arma que o irmão levava consigo. Cleverson ficou alguns anos preso até que a justiça o inocentou por não ter envolvimento direto na morte de Isabeli. Everton conseguiu prisão domiciliar em 2021 e ainda aguarda a data do julgamento da morte de Isabeli. Olá, eu sou Carla Albuquerque e ao lado de Beto Ribeiro somos os diretores do canal Operação Policial e da série Investigação Criminal. Hoje estamos trazendo aqui para vocês o caso Isabeli Cristina, o caso da youtuber, uma menina de 14 anos que no ano de 2018 morreu por uma bala perdida, né? Uma fatalidade, né? Ela saía de um evento que ela estava fazendo ali na região litorânea do Paraná, estava indo para a sua casa, mas o carro onde ela estava, ele entra numa questão de trânsito, os carros não chegam a ter uma colisão, mas infelizmente aquilo que se demonstrou ali para frente, uma animosidade entre 2 motoristas, acabou numa tragédia, porque o carro que não estava com a Isabeli tinha ali dentro uma pessoa portando uma arma de fogo. Essa pessoa diz
que se assustou porque achava que era ali uma tentativa de assalto, de sequestro, e sai atirando, pelas palavras dele, ao Léo, e um dos tiros pega a testa da youtuber Isabeli Cristina. Não é isso, Beto? É o tiro fatal, né? É o preço desse tiro. Aqui. É uma morte... Todas as mortes são desnecessárias e todas as mortes são sempre muito impressionantes, principalmente quando essas mortes chegam à investigação criminal. Mas mortes como a da Isabeli, quando você vê, por exemplo, pegar de novo, coitado, Suzane von Richthofen é o exemplo que a gente mais usa, mas quando a gente pega o caso da Suzane von Richthofen, você não é que você justifica, mas você encontra a motivação, você encontra a ligação entre as pessoas, entre os mortos e os assassinos, você passa até a ver a dinâmica que existia ali naquela família que culminaria naquilo tudo. No caso da Isabeli, como outras mortes, essas realmente, sem nunca terem sido desenhadas, tanto para quem matou, para quem foi morto, você vê que é o acaso, aí é o acaso desnecessário. É quando a gente se coloca também, se permite se transformar num assassino, ou a gente se coloca em risco e se torna uma vítima de um assassinato. Exatamente. Eu acho que esse caso ele tem vários pontos que até você elencou, que são para a gente, através dessa tristeza, através dessa história findada aos 14 anos da Isabeli, que a gente consiga refletir sobre ela e, de repente, até pessoas que se tornariam, de repente, o que o irmão Vargas, o Everton, que se tornou, no fim, um assassino, ou como a Isabeli, que se tornou a vítima em potencial, que a gente não seja nem um nem outro, e que a gente consiga conversar sobre assuntos que hoje se tornaram políticos, mas são assuntos da sociedade, e que são assuntos polêmicos porque eles exigem que a gente converse sobre eles. Uma das questões, né, que foi levantada até durante essa live, né, o Beto entrevistou o advogado de defesa dos irmãos Vargas, que é o Dr. Daledoni. O Dr. Daledoni já é um grande amigo do canal, ele é um advogado de defesa, e eu quero aqui até fazer um elogio a ele, porque ele me ganhou quando ele reconheceu, né, o erro que ele cometeu com a família Bage, né, com a mãe e a filha. Você está falando do caso Evandro. No caso Evandro, exatamente. Então, assim, ele ganhou todo o meu respeito. E, de novo, como a gente já falou aqui várias vezes, todas as pessoas têm direito à defesa. Por quê? Porque para que erros, né, e injustiças não aconteçam. Vamos colocar de novo aqui o caso, né, de Guaratuba, onde envolveu 7 pessoas, todas elas inocentes. O Dr. Daledoni, na época, trabalhava ali na área da acusação e mais para frente ele foi pedir perdão, tanto para Beatriz como para Celina Bage, porque ele tinha entendido que tinha cometido ali um grande erro, uma grande injustiça. E no especial, Evandro, ele pede desculpa para todos. Ele pede desculpa para todas as pessoas, né? Porque ele estava diretamente ali ligado com a família Bage, mas ele pede desculpa para todos eles, porque um erro gravíssimo foi cometido contra aquelas pessoas. E ele trabalha em casos muito polêmicos, né? Hoje ele está trabalhando também no caso Henri Borel, ali ele é advogado ali do Jairinho. De novo, a gente não vamos entrar no mérito, né? Se a gente gosta ou desgosta, o que a gente acha, mas eles têm direito à defesa. E o doutor Daledoni é um bom advogado, ele também está fazendo esse caso aqui da Isabeli, né, dos irmãos Vargas, até para que o que ele fala, em nenhum momento ele diz que não aconteceu essa morte. Inclusive, durante a entrevista que ele dá para o Beto, ele mostra também que se está indignado, né? Uma jovem de 14 anos morreu por uma bobagem, né? Por uma coisa idiota. Mas é esse ato idiota que a gente precisa trazer à tona. Porque me preocupa muito. E até conversando com o Dr. Daledoni, ele queria explicar que
a pessoa que estava portando aquela arma é um CAC, né? O que é um CAC, né? É uma pessoa que faz tiro de caça profissional ou treina tiro. Ele não é um agente policial, mas ele é uma pessoa que pratica tiro esportivo ou é colecionador. Ou ele é um colecionador, ou ele é um caçador, entendeu? E o que acontece? Então, no entendimento, tem pessoas que entendem que essas pessoas que são conhecidas como CAC, né, poderiam estar portando uma arma. Quem não assistiu a live, vale a pena assistir, porque aí o Dr. Pavinato explica isso muito bem. Existe uma diferença muito grande entre posse e porte. O que acontece? O nosso país nos permite que nós tenhamos posse de uma arma. E aí, para ter posse dessa arma, ela tem que estar na minha casa, na minha residência, ou, se eu sou dona de uma empresa, na minha empresa. Lógico que é acondicionada, guardada num lugar onde uma criança não tem acesso. Eu só posso transitar com essa arma se eu estiver indo para um estande de tiro. Então, eu teria que sair da minha casa, indo para um estande de tiro. É ali que eu posso estar portando ela fora. Ou levando armamento. Ou levando armamento, ou para um concerto, alguma coisa assim. Ou levando um armamento dentro do seu carro, aí você pode portar uma arma. Aí, não, mas se eu estiver indo, né, para o stand... sim, não sei para onde você está indo com essa arma. Para ir para esse stand de tiro ou indo para a minha empresa, né? Mas eu preciso ser dono dessa empresa. Caso contrário, eu não posso portar uma arma. Eu não posso. Isso é uma infração, né? Tá lá, é uma infração penal. E o que acontece? O porte de arma hoje, ele é permitido para as Forças Armadas, para os agentes policiais, né? Os nossos agentes de segurança, que são pessoas treinadas para estarem usando uma arma, né? Até porque uma arma, a doutora Rosângela, que já explicou muito bem, muitas vezes, primeiro que ela é fácil de ser manuseada e eu não preciso estar perto do meu agressor, né? A uma distância, pode ser uma longa distância, eu dou um tiro e posso matar uma pessoa. Diferente de uma faca ou de qualquer, sei lá, qualquer outro material que eu tenha na minha mão, que eu preciso ter uma proximidade ali para, né, acabar com a vida de alguém que estivesse me agredindo. Uma arma não, a arma ela é um facilitador. E o que acontece? Essa pessoa, um desses irmãos, estava portando uma arma dentro do carro. O que é chocante. Um carro onde a gente encontrou ali naquele carro 5 adultos, não é isso? E 2 crianças. Você tinha o Everton, o Cleverson, as 2 esposas. Eram 7 pessoas. 2 filhos e tinha um adolescente. 8. E aí, aí você imagina, com uma arma dentro do carro. Esse irmão diz que a arma estava embaixo do banco, do embaixo tapete. Do tapete, do banco, atrás, né, do banco do motorista. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Só até ela mata ali, cara. Pela... Aí tudo bem, aí vamos parar para pensar que todos nós juntos, uma arma ela tem um volume, concorda? Ela não é uma coisa que você colocou ali, botou um tapete em cima e tá tudo bem. Você imagina a pessoa pisando ali, primeiro que ela vai pisar na arma, não é? Ela vai bater na arma, enfim, se ela não tiver... Não estou defendendo não, até porque eu acho que em minha opinião, em minha vida, eu acho que eu não quero arma comigo.
Mas ele pode ter deixado a arma também embaixo do banco, né? O que aparece na animação é que ela está logo aonde a pessoa está andando, sentada ali. Então, você imagina, aquele monte de gente passou, você tem um volume enorme. Se aquela arma não estiver presa, né, o gatilho dela esqueci o nome da palavra. A trava. Se o gatilho dela não estiver travado, dependendo como você, né, pise, você pode disparar aquela arma, pode acontecer alguma coisa. Você tinha crianças. A criança, quando vê um volume no chão, porque criança é um bicho curioso. A primeira coisa que ela dá um jeito de se desvencilhar de você, você está conversando, daqui a pouco você está vendo a criança tá lá, ela pegou a arma, acho que é um brinquedo, está dando tiro. Ou seja, para mim, já é uma imprudência absurda. Aí sou eu, tá? Carla, eu acho que essa arma não estava ali. Eu acho que essa arma estava com ele, porque, enfim, guardada em algum lugar ali, em posse dele. Porque me pareceu muito absurdo, ou embaixo do banco, como o Beto falou. Porque se estava onde ele disse que estava, não é possível que na hora que você entrou no carro, você não pisou, você não sentiu um monte, aquilo não se incomodou, você... É estranho, gente. Uma arma, ela tem um volume, ela não é uma coisa pequena. Eu perguntei até para o Dr. Cláudio, na entrevista, primeiro, as pessoas que estavam dentro do carro sabiam que havia uma arma ali? Ele disse que não. Que não. Então, realmente, uma criança que não sabe que tem uma arma ali, ela pode passar, olhar a arma e brincar. Pode. Olhar um volume, o que é isso? É um presente, né? E acha assim, porque uma coisa é o seguinte, quando você está andando, está incomodando, né? Você para mexer. Não, que o Everton foi irresponsável, inclusive de carregar essa arma. Eu também perguntei, mas por que ele leva a arma? Por que a arma não estava na casa dele? Porque eles tinham medo, tá na entrevista, a gente pode colocar, mas eu já antecipo, porque eles tinham medo de assalto dentro da casa, que a pessoa roubasse a arma. Uma pessoa que carrega uma arma é algo que é sempre preocupante, porque policial sabe utilizar a arma, as pessoas sabem para que é e tudo mais. Por que ele levou aquela arma naquele dia? Era comum eles saírem armados? Ele sair armado? Ele não tem porte de arma. Ele não poderia estar portando a arma. Essa arma era para estar dentro da casa dele, em Curitiba. Ele não poderia estar portando essa arma. Aí ele alega que estava com a arma por medo de assalto, né? E ele também alega que atirou contra o carro porque achou que era assalto, né? Então, mas ele, por ter esse registro de arma, ele sabe das condições de estar com essa arma. Ele foi alertado quanto a isso. Ele não pode dizer que desconhecia que ele não poderia estar portando essa arma. Então, como ele já tinha um antecedente por confusão no estabelecimento comercial em função de arma de fogo, eu tenho a impressão que ele portava essa arma, que se der alguma confusão, eu puxo a arma e intimido quem quer que seja. Mal ele sabe que o uso de uma arma de fogo, a pessoa tem que estar preparada emocionalmente para isso, né? E não estar disparando a esmo como ele fez, né? Então, acabou matando uma menina de 14 anos, né, destruindo várias famílias, porque a família dele também não é uma família que está sentindo, que está penando até hoje. Eu acredito que ele ainda esteja preso. O Cleverson acho que já foi solto, mas o Everton não. Então, quantas famílias foram destruídas por causa de um ato impensável, né, no momento que poderia ter sido evitado? Olha só, aí vamos voltar aqui. Medo de assalto que pudesse roubar a arma. Bom, número 1, primeiramente a pessoa tinha que saber que tinha uma arma dentro dessa casa, certo? Era uma casa de veraneio. Não sei, ladrão também não pode entrar. Não era a casa deles. Aí o seguinte, se você tem uma arma, dependendo como você esconda, se ela estiver bem escondida, ninguém vai achar, né? A não ser que você fale, olha, aqui tem um armário, arma, a pessoa vai direto lá. Porque não, essas coisas, a não ser que a pessoa ela tenha recebido um aviso do local onde estava aquilo. Eu entendo... Não estou defendendo, não. Só eu entendo que isso é a linha do Dr. Daledoni, respeito ele, o que ele vai falar para justificar aquela pessoa estar com aquela arma dentro do carro. Tanto que a arma, daí eu perguntei também, quando ele começa a atirar, quando o Everton começa a atirar, as pessoas dentro do carro sabem
que os tiros estão vindo de dentro do carro? Aí eles falam, não, eles estavam muito confusos, tudo mais e tal. Tudo bem. Aí quando chega em casa, as pessoas sabem que aqueles tiros foram, não sabiam e tal. Mas a arma estava, quando a polícia chega, dentro da bolsa da mulher do Everton. Sim, que ela também não poderia estar dentro da bolsa ela dela. sabia Tem que uma tinha uma outra arma. questão aí, inclusive processual, aí, legal, que ela passou a fazer parte do rol do crime ali, né? Porque ela estava com a arma do crime na bolsa Mas dela. ela pode até alegar que ela não sabia que estava dentro da bolsa, né? Ela pode alegar o que ela quiser. Aí é uma questão entre advogados e promotores e justiça. Bom, mas o que acontece? Era um determinado horário da noite, já bastante adiantado, vinha o carro onde estava essa menina, essa youtuber. O que me parece que esse carro também deveria estar em alta velocidade, porque, de novo, pela animação que a gente viu e pelos relatos... Até pela câmera, tem uma câmera que você vê os faróis do carro passando. Você vê que, ele está rápido, tarde da noite. O carro onde estava Isabeli, que é o Herbert, que é o motorista, ele passa muito rápido. Ali tem vários... Eu vou deixar você terminar, mas ali tem vários momentos que parece que é um destino... Maldito. Maldito, porque se o carro que ia virar à direita estava à esquerda, o carro que está vindo do nada, se ele estava em alta velocidade, ele pode estar aparecido do nada, e o próprio carro à esquerda não viu, por isso que ele estava à esquerda, não à direita. E aí o que acontece? Exatamente, os carros, eles passam ali em alta velocidade, o que estava, essa família com um monte de gente, o carro até meio que, né, parece que vai perder o controle, mas não perde, eles não colidem. Por pouco. Por pouco. Aí, talvez se tivesse colisão um pouquinho, fosse até melhor, eu não sei. Mas vamos lá. Aí ele vai, parece que é o que as pessoas dizem, que ele dá um cavalo de pau. Se ele está numa velocidade alta, não é difícil realmente. Na hora que dá uma freada, ele vai segurar o carro pode ter embicado. Aí tem duas versões. Quando eu conversei com a doutora Vanessa Alice, ela disse que pela perícia mostra que é impossível fazer esse cavalo de pau. Quando ele passa, o carro do Everton está aqui, é o Kleber, o irmão dele que está dirigindo, e vem o carro da Isabeli por aqui. Ele vai virar à esquerda, esse carro passa e faz assim. E ele teria dado um cavalo de pau aqui por conta de uma areia, ele derrapou e embicou o carro, ficou de frente para onde ele estaria indo. A doutora Vanessa Alice conta, inclusive na entrevista, que ali existe uma lombada. Então não teria como o Herbert ter feito um cavalo de pau aleatório. Ele poderia até capotar, pelo que ela quer dizer ali, porque se tem uma lombada, você dá o cavalo de pau, você bate, o carro pode capotar. Então o que acontece nessa hora? Esse também, tudo bem, eu concordo que o Everton não devia... Eu sou contra a arma e ponto, eu acho que a arma é para polícia, a arma é para exército, a arma não é nem para bandido, para mim. A arma é para quem tem que ter arma. Até porque eu acho que as pessoas não têm condições, às vezes, emocionais de ter arma. Não tem maturidade. Eu não quero uma arma, não quero nada, eu não quero comigo nada. A lei é essa hoje? Então, se a lei mudar amanhã, eu vou continuar dizendo que eu não quero arma para mim. Então, ponto. O que acontece? O Everton não devia ter uma arma com ele. Ok? Concordamos. Concordamos? Sim. Porque isso te tira do sério, você faz essa bobagem de pegar isso. Porque se ele atirou assim, ele atirou. E assim como pegou a Isabeli, podia mesmo ter pegado muitas outras pessoas, porque essas balas são encontradas dentro de uma igreja, duas, dentro de um outro lugar. Então, uma que sumiu, que você não sabe para onde foi. Aí eu conversei, né? Porque quando chegou esse caso pra gente, se ele atirou de dentro do carro, de fora do carro, qual era a diferença que isso ia fazer dentro do processo, se isso tinha alguma relevância, se aumentava a pena dele, se implicava, porque podia implicar o irmão e tudo mais. E eu até na minha cabeça, mas era fácil dar um tiro assim, né? Meio Kate Mahoney, né? Porque é isso que o... Kate Mahoney, para quem não sabe, porque realmente pode não ter idade, mas nós temos idade, é a Dama de Ouro, que foi um seriado da década de 80, que era uma mulher que dirigia um jipinho e ficava atirando... então assim, eu falei assim, toda você bonita. dá uma de Kate Mahoney aqui, sai atirando aqui, né? Porque é isso que Dama ele teve de Ouro, que fazer. Não é Dama de Ferro. Dama de Ferro era Margaret Thatcher. Era Dama de Ouro. Aí você faz isso porque como ele estava atrás do passageiro,
Então, ele era destro, né? Ele é destro, então ele tinha que dar um tiro aqui assim, certo? Era um tiro mais ou menos assim. Tava com criança aqui. Ele fala que ele faz assim. Isso, e sai dando tiro Kate Marrone. Aí, Uma pistola. com uma pistola. O que eu fiz, né? Fui conversar com vários policiais, amigos nossos aqui de São Paulo, para perguntar dessa possibilidade, né? E se era possível sair dando tiro assim, né? Nesse estilo Kate Marrone, eles me disseram que sim. Você pode fazer isso, sim, até porque ele é um homem, ele é um CAC, ele sabe atirar. Mas o que eles levantam, né? Tem algumas questões que eles levantam. É o seguinte, quando você tá com uma pistola, a pistola ela vai soltando aqueles estojos, né? Se você está fazendo isso aqui assim, existe uma possibilidade, inclusive, desses estojos ricochetearem e voltarem para dentro do carro, ferirem uma pessoa que está aqui dentro do carro. Então, o que ele me disse, somente uma perícia, né, de local pode dizer se ele estava dentro ou fora. Porque se realmente ele ainda deu o tiro dentro do carro, os estojos poderiam ricochetear até na lataria do carro, né? Então, você tem marca desses estojos que batem, porque ele está tirando e está voando o cartucho que sobra, né? Entendi. Pelos relatórios que chegaram até a gente, não foi feito. E aí, o que acontece? Esse tipo de... Conversando com um delegado aqui, até do DEIC, que é muito amigo nosso, ele me falou, Carla, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí é briga de trânsito. Sim, o próprio, o doutor Daledoni fala. É briga de trânsito. São dois machos alfas que foram se enfrentar. E o que acontece? Um passou, deve ter xingado, aí ele se irritou, fez a menção de vou voltar, vou tomar satisfação. Um tinha uma arma e acabou nessa fatalidade. A gente não sabe se foi isso, entendeu? Mas é uma suposição que estamos fazendo aqui. Que era o que eu ia concluir dessa forma, quando eu estava falando. O Everton não devia ter uma arma e ponto. Mas o outro carro não devia ter voltado. Feito uma menção, tipo, vou tomar uma satisfação, o que está acontecendo? Vai embora. O filho do Herbert, que estava no carro, diz que ele voltou, porque ele fala assim, pode ser um velho, ele fala até um senhor, pode ser um senhor, pode estar passando mal, vamos ver se ele está bem. Ele volta o carro, e ele volta e para na entrada da rua, onde o Cleverson já tinha entrado. Se ele tivesse seguido reto... Nada mais tinha acontecido. Porque os carros não colidiram. Eu entendo assim, ó, se tivesse havido uma batida ali, uma colisão, você tem que parar e prestar socorro. Mas nada aconteceu. Sim, mas não teve uma colisão, o carro continua andando, não é assim, tudo bem, não teve a colisão, mas o carro, sei lá, tombou, ou, sei lá, teve uma freada brusca, aconteceu... Não teve nada, o carro continuou. Então, se não teve nada, não teve uma colisão... Esse motorista aqui... Do Palio Branco, o Herbert. Exatamente. Entrou... Onde estava a YouTube. Pode ser que não seja isso, mas estou dizendo que também é uma suposição de entrar num enfrentamento. E porque ele vira... E eu até pergunto, mas por que vamos dizer que deu cavalo de pau? Deu. Então, a perícia, mesmo com lombada e tudo mais, ele deu cavalo de pau. Ele deu cavalo de pau, por que ele não vira e continua a vida? Ele volta, é uma volta, não é longuíssima, ele volta aqui e para na rua para olhar o carro do Cleverson, que já estavam indo, eles não estavam indo atrás do Palio para brigar. Eles estavam indo para casa. E aí, Beto, a gente sabe que era tarde da noite, a gente tem certeza que as pessoas que estavam no carro dos irmãos Vargas beberam. Até porque tem as câmeras de segurança... que mostraram no bar que eles estavam bebendo, tem as testemunhas e eles, no depoimento, confirmaram que tinham bebido. Então, a gente sabia que aqui essas pessoas tinham bebido. Não deveriam estar dirigindo, mas estavam dirigindo, e a gente sabe que hoje que a lei, né, de trânsito é tolerância zero para bebida. Você não pode ter consumido bebida e dirigir em seguida. A gente não tem essa informação do carro do Herbert. A gente só tem informação que ele presta lá um depoimento dizendo que ele não bebeu e as pessoas que estavam no carro também disseram que ele não bebeu. Aí a minha pergunta aqui, as pessoas ficaram o tempo todo junto com ele? Então, tem câmera de segurança? Eu perguntei isso para a doutora Vanessa Alice. Eu perguntei para ela, a gente pode até trazer
Vamos trazer essa pergunta que eu faço para ela. Se o motorista, se o carro onde estava Isabeli, as pessoas tinham bebido. Era uma terça-feira de carnaval, segundo eu li em todo o processo e tudo mais. Assim como a família Vargas bebeu as 8 cervejas, o Herbert e o filho dele, eles beberam? Foi feito exame para saber se eles estavam com álcool no corpo, drogas, alguma coisa assim? Não, não foi feito exame pela mesma razão que não foi feito também nos irmãos, porque já havia se passado um período quando o caso chegou à polícia. Tá. Então, não foi feito o exame ali naquele momento. Mas, segundo a mãe da Isabeli, né, não houve consumo de bebida ali por parte deles. Mas não foi feito exame, não. Dos irmãos Vargas, vocês conseguiram levantar as imagens de eles nessa festa de carnaval, sentados e bebendo as cervejas. Vocês chegaram a ver se tinham imagens onde o pessoal do Herbert estava para ver se eles também não tinham consumido álcool? Não. Porque o pessoal do Herbert estava a serviço da Isabel e da Rosane. Eles estavam a trabalho, digamos assim, porque a Isabel estava fazendo uma entrevista nesse estabelecimento comercial. E tinha acabado a entrevista e já estava indo embora para casa. Então, eles estavam como motorista da Isabel e da Rosane. Não estavam numa festa, digamos, né? Então, você vê o seguinte, eu pergunto para ela, por que contra o Cleverson eles fizeram um excelente levantamento mostrando, tem inclusive, convido as pessoas que assistirem, tem todos esses depoimentos na íntegra das oitivas e de todo mundo lá depois no eu sempre chamo de pré-julgamento, não é? É aquela parte de instrução. Na fase tem da pronúncia, né? Na fase da pronúncia, tem lá e tem inclusive a garçonete que atende eles, tem essas imagens de eles, da mesa deles bebendo, eles beberam 8 garrafas de cerveja, eram 4 adultos. Agora, não tem a câmera de segurança, porque a Isabeli, para a gente agora entrar no personagem da Isabeli, ela era uma youtuber que tinha um canal proeminente no YouTube, onde ela fazia entrevistas com celebridades que iam para aquele litoral do Paraná, que era Pontal do Paraná. E ela ia muito bem. Tava direitinho, estava no seu caminho. Ela tinha o sonho de comprar uma casa para a mãe. O Herbert, que é o motorista, ele fala nos depoimentos dele, ele não tinha nenhuma relação afetiva, ele não era pai, tio, não tinha nenhuma relação de parentesco com a Isabeli, mas era amigo da família. Ajudava, né? Ele era o motorista e o filho dele fazia meio que papel de segurança. Ele até conta no depoimento que a Isabeli falava que ia comprar uma moto para ele quando ela estivesse já com dinheiro e tudo mais. Então ela tinha um sonho de ajudar as pessoas também. E ela estava naquela noite, porque isso vamos lembrar que isso é madrugada, esse acidente todo acontece 1h50 da manhã, 1h40 da manhã. De terça para quarta-feira de carnaval. A Isabeli vai a uma boate para entrevistar alguns famosos. A gente foi entrevistar algumas pessoas que estavam ali, porque era época de carnaval. Não tem a câmera de segurança desse lugar mostrando se a polícia não levantou. Então, você não tem nem os exames de alcoolemia deles para comprovar se eles também tinham bebido ou não. Mas o que isso muda? Muita coisa. Porque quando você não bebe, você fica menos corajoso. Não, e você... Menos machão. Quando não está sob o efeito do álcool, você fica, inclusive, mais prudente. Então, talvez você vá dirigir mais devagar. Eu sei que já era tarde, todo mundo queria ir embora para casa. Aliás, era uma velocidade alta naquele lugar. As pessoas estavam cansadas. Então, a velocidade alta pensa assim, não tem quase carro, então, vambora. Mas esse vambora, tem pessoas no seu carro. E aí, uma das coisas que eu assisti às oitivas, que me chamou muita atenção, foi o Herbert todo o tempo tentar justificar que ele não poderia ter feito nada errado porque ele já tinha feito direção defensiva e que não sei o quê. Assim, sabe assim, você tentando tirar a atenção de cima de você? Para dizer que a volta que ele deu não foi um passo para a morte da Isabeli.
Então, a gente vai começar na questão da direção defensiva, se ele, né, ele está tão preocupado com a direção e com as pessoas que estão dentro do carro dele. Número 1, as duas mulheres deveriam estar de cinto de segurança atrás. Coisa que a gente sabe que não estavam, porque a menina estava deitada no colo da mãe. Então, não dá, se ela tivesse deitada, ela estaria se enforcando. Talvez se ela tivesse sentada... A bala tinha passado. A bala tinha passado direto. Então, são essas coisas... Quando a gente começa a ouvir, e nós não somos policiais, nada disso... Não, além disso, você vai concluir tudo que eu concordo. Tá. Mas só para deixar claro, a gente não está aqui atacando, colocando a culpa na Isabeli, dizendo que ela é culpada, nada disso. De forma alguma, ela é vítima. Nós estamos desenhando a dinâmica do crime, até para a gente entender onde a gente às vezes se coloca em risco. O Herbert ele não foi em momento nenhum indiciado, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a morte, a polícia não o colocou como coautor, então ninguém aqui está julgando o Herbert, o filho dele, a mãe que perdeu a filha, então o pior julgamento da vida ela já teve, que foi ver a filha morrendo no colo dela, mas ali tem elementos para a gente entender e não repetir. A gente pode com essa história evitar que a gente se torne o próximo Everton, ou que a gente se torne a próxima Isabeli. Não, correto? sim, correto. Então, aí dentro do que você estava falando... Você falou, e aí, o que me chamou a atenção, e que gera dúvida nas pessoas, né? Por que não, primeiro, não foi feito o exame de alcoolemia no motorista que estava carregando a menina? Para saber se ele estava sob efeito de álcool ou não. Não é? Aí, outro dado que me chamou a atenção é ele estar sempre se defendendo em relação, e usando a questão da direção defensiva. Então, se isso é tão importante, todo mundo dentro do carro deveria estar usando cinto de segurança. Isso, inclusive, preservaria a vida da Isabeli. Correto? A gente entende, ela é mais jovem, está cansada, está com a mãe do lado, quero deitar um pouquinho. Então, mas assim, se você está preocupado com a direção defensiva, tem que falar... Minha querida, eu sei que você está cansado, mas você vai colocar o cinto até eu chegar na tua casa, vou te deixar em casa e ali você vai dormir. Mas você não vai em alta velocidade numa estrada que serve de avenida também. Aí, conversando muito com esses policiais aqui de São Paulo, na questão dessa questão do trânsito, né? E principalmente quando envolve, não que as mulheres não possam ser agressivas ou terem atitudes translocadas, também tem, mas acontece muita briga de trânsito entre dois homens, aquela coisa meio de macho alfa. O que é um briga com o outro? Aquela coisa do dia de fúria, né? E onde está todo o problema? Para mim, é que no carro, em um dos carros, tinha uma arma de fogo. Se aquele cara não estivesse portando uma arma, certamente esse crime não teria acontecido. É uma realidade. Não. Por mais que ele dissesse, eu tô com medo, acho que a gente vai ser sequestrado, pode ser um assalto, isso não teria acontecido. Não, assim, eu também, botando aqui, a doutora Vanessa Lição, excelente delegada, ela fez casos icônicos, não ter ele, mas como a Raquel Janofre, ela fez o caso da Tatiana Lorenzetti, que ela rapidamente consegue, inclusive, prender o marido da Tatiana, senão aquilo teria passado como um latrocínio, e ainda o bandido já tinha morrido, então ela consegue reverter, mas há alguns pontos neste caso que é como a gente já falou, por que no carro do Cleverson foi feita uma perícia para provar que eles bebiam, e por que no carro do outro não foi se averiguar se também tinham bebido. Isso faz parte. Não, até para tirar as dúvidas. Isso faz parte. Outra coisa, não se ouviu as pessoas de dentro do carro do Cleverson. Só a ex-mulher do Cleverson que estava ali. Desculpa, a ex-mulher do Everton que estava ali. Por que não se ouviu todo o resto? Para saber qual foi a história. Porque um está falando que foi assim, que não sabia que tinha arma, e foi de dentro, foi de fora? E por que não se fez exame de... Tudo bem que pistola a gente já sabe, está lá no Perseguine, contando que pistola não deixa... O residográfico. Mas por que não se faz o residográfico em todo mundo? Também. As roupas. Porque podia... Não estou dizendo que foi, mas não podia ter sido outra pessoa dentro do carro que atirou? Sim, essa que é a questão. Isso o Pavinato, inclusive, levanta muito bem durante a live. A falta desse procedimento pode colocar o processo todo no vinagre, porque a gente sabe que aqui no Brasil o criminoso ele pode mentir o quanto ele quiser. Então, uma hora ele fala, não,
por exemplo, estou com o Beto, aí eu atiro, mas o Beto, não, deixa que eu vou dizer que fui eu. Aí depois assim, não, mas aí foi... Cada um joga a culpa no outro. Mas quem foi que de fato atirou? Porque a gente pode mentir, depois foi desse jeito, foi do outro, mas não é assim. Cabe à polícia investigar e provar, porque esse é o trabalho da polícia. Ela precisa investigar e provar a autoria e a motivação, porque não basta só a confissão. Porque o cara pode confessar e aí fala, não, mas aí não é bem assim. Diferente dos Estados Unidos, que ele não pode mentir. Aqui no Brasil, infelizmente, ele pode mentir. Um spoiler de série, aquela série ótima da Kate Winslet, da HBO. Sim, da... Mary East. Acho que é Mary East o nome dela. Que é um spoiler, se não assistiu, pula essa parte. Que ela está investigando a morte de uma menina e que ela chega até um autor, é um cara lá da cidade que ela tá, ela prende o cara... E ela desconfia ainda, mas vai até o fim. E ela depois, ela tem a sagacidade policial que ela descobre, na verdade, quem matou foi o filho. E o pai é coberto falando que foi ele que matou. Mas quem matou foi o filho. E exatamente. É uma coisa idiota, assim, de arma desse tipo de coisa, assim. Porque se é uma arma que está dentro do carro, qualquer um poderia ter pego aquela arma. Nem estamos dizendo que foi isso que aconteceu. E mas pode também ter dado tiro. É uma linha de investigação. Então, se você não investiga exatamente, não vai descartando, mesmo que se chegue lá inconclusivo, o residuográfico deu inconclusivo. Mas eu concordo que precisa ser feito. Você precisa fazer todas as coisas. A parte pericial, que a doutora Vanessa Alice conta muito bem também, que o inquérito ele é todo baseado na perícia feita no local, inclusive de reconstituição e tudo mais. O perito, naquele laudo, diz que o Everton teria que ter descido do carro e atirado. Onde estão os estojos foram encontrados, só poderia ser com o Everton fora do carro. Isso coloca o Cleverson, que é o motorista, parando o carro e ele descendo para atirar. Por isso que os dois irmãos são presos no primeiro momento juntos. O Cleverson foi inocentado pelos juízes. Foi impronunciado. Foi impronunciado. Isso. E ele é inocentado, deixou de ser, ele não faz parte do... A justiça não aceita não a denúncia. Não aceita a denúncia dele porque a perícia, segundo o Dr. Cláudio Daledoni, que é colocada, é que ele atirou de dentro do carro. Então o Cleverson não teria responsabilidade do irmão a sair atirando, uma vez que ele não sabia que tinha arma, outra que ele não sabia nem que os tiros vinham de lá, porque a ex-mulher do Everton conta no depoimento dela à polícia que as pessoas ouviram tiros dentro do carro e todo mundo gritava ainda mais, porque eles já achavam que era um assalto. E aí ouvem tiros e começam a gritar achando que eles estavam levando tiro. Não que eles do carro estavam saindo os tiros. Então existe essa comoção ali interna da perícia. Então a perícia para a polícia, ele desceu do carro, para a justiça depois, no segundo plano agora, ele não desceu do carro, por isso que o Cleverson já não faz parte mais do julgamento. Só está o Everton agora, que vai ser julgado uma hora, ainda não foi, está aguardando, mas porque o Dr. Cláudio coloca que, na visão deles, é uma briga de trânsito. Sim. Mas que uma menina de 14 anos morreu. E aí é que eu acho que é o ponto importante aqui dessa nossa conversa. Aí não dá também para uma pessoa que matou... Hoje é o seguinte, a questão do porte de arma. O nosso país, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal está analisando a flexibilização da venda de armas de fogo. Olha só. Vender armas de fogo. Eu queria entender o que é essa flexibilização. Eu acho que tinha que ter um endurecimento. Eu acho que... Eu penso um pouco diferente do Beto. Eu acho o seguinte. Se está na lei que você pode ter uma arma de fogo e você deseja ter uma arma de fogo, você tem que mostrar que você tem capacidade para ter uma arma de fogo, porque ela é uma arma letal. Então, é um direito seu. Mas você tem que provar que você não tem antecedentes criminais, que você não tem nenhum distúrbio psicológico, que você não é uma pessoa desequilibrada, eu sei lá que testes fazer. Mas hoje já não é assim? Eu queria só entender o que é essa flexibilização aqui. Eles vão flexibilizar a venda de armas de fogo. Eu acho que tem que ter um controle maior ainda para quem está vendendo, entendeu? Qual é a utilidade dessa arma, se você tem uma, vai ter outra. Eu não sei. Eu acho o seguinte... O cidadão brasileiro tem o direito de ter arma, mas
não pode ser uma coisa simples. Eu acho que tem que ser uma coisa muito complicada. Eu acho que tem que ser difícil, porque uma arma mata. Aí, o seguinte, tudo bem, eu quero ter uma arma na minha casa, porque eu moro em casa, eu tenho medo, a gente está vivendo um período de muita violência, e é verdade, a cidade está mais violenta, tem gente que mora em áreas rurais ali, e, enfim, fica mais exposto, então é uma questão de proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, mas, de novo, se você tem uma arma, você precisa saber usar. Por que adianta? Eu tenho uma arma, eu não sei usar, provavelmente, rapidamente, o criminoso vai tirar a arma da minha mão. Então, assim, eu preciso saber usar, saber manusear aquela arma de fogo. Um policial, ele é altamente treinado, Beto. Eu já participei de gravação, né? Já gravei vários treinamentos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. São treinamentos pesados, né? E eles passam por testes ali, inclusive, para poder manusear aquela arma, né? Porque você não sabe de onde o criminoso vem. De repente ele está dentro lá de uma biqueira, tem um cara que está pulando aqui em cima da cabeça dele, e o treinamento mostra isso. Ele tem que ser rápido, ele tem que pensar muito bem se ele vai atirar, se ele não vai atirar, porque dependendo do tiro que ele pode dar, ele pode até, inclusive, ferir o companheiro dele. Mas o que acontece? Isso é para você poder ter posse. Mas não para aí não, porque tem um deputado ali que quer simplesmente liberar o porte. Se você é um colecionador, se você é um caçador ou se você faz tiro, né, esse chamado de tiro profissional, não é isso? Você também poderia portar. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Eu acho que é de uma imprudência, porque o que acontece? Aí, se eu tenho direito ao porte, eu estou no meu carro, estou com uma arma aqui. Porque aí uma arma, ela te empodera, né? Ela te dá um poder absurdo. Aí alguém vem mexer com você, você pega agora... E são aquelas coisas de segundos que te dão, sabe, às vezes te dá um branco na cabeça, você dá um tiro numa pessoa. Porque você não gostou do que ela falou pra você, porque, enfim, é uma loucura. Outro dia eu estava conversando com o Beto, eu falei, eu não poderia ter arma. Eu não tenho essa maturidade. E olha que eu digo maturidade no sentido de ter, sabe, uma calma, sabe, essa inteligência emocional, eu estando com uma arma, uma pessoa estando ali vindo, sei lá, eu achando que aquela pessoa está me agredindo, eu não sei se eu não pegaria aquilo, não faria uma bobagem, entende? Então, eu concordo com o Beto, não quero ter. Entende? Eu não gostaria muito de conviver com gente que tem. Mas, há anos eu trabalho já com você, com a polícia e tal, e há anos os policiais, desde militar, civil, do Rio, de São Paulo, de todas as áreas, eles sempre me falam o seguinte, arma em casa é bom para o bandido que entrar para roubar. Sim, é o que eu te falei, você não sabe usar. Não é só não sabe usar, tem uma coisa, você fica o dia inteiro com a arma assim? Não, né? Você guarda uma gaveta embaixo das cuecas, não sei por que os homens pegam na gaveta e embaixo da cueca. Então tá dormindo lá. O bandido vai te pegar no momento que você não sabe que ele vai. O bandido não bate na porta e fala assim, eu sou bandido, você quer entrar no duelo comigo? Ele não faz isso. Então, você tá dormindo, quando ele te acorda, você não tem nem tempo de utilizar a arma. Né? Começa por aí. Então, você tá dormindo, primeira coisa que o bandido fala é, tem arma aqui? Não é que ele tá com medo de você, é porque aquilo é ferramenta de trabalho. O próprio Salado, o Ricardo Salada, o doutor Ricardo Salada, o perito, fala, no caso da Suzane, de novo usando ela de exemplo, que quando ele chega no quarto e vê um revólver jogado no chão e um monte de bijuteria, ele fala, isso é uma cena que querem me montar aqui. Bandido não deixa a arma, porque a arma é ferramenta de trabalho. Ele quer o seu revólver, ele quer as suas balas, porque ele vai se utilizar daquilo para um próximo assalto. Então, assim, então você é sempre surpreendido por um bandido. Você não está pronto com a arma em punho fazendo, agora eu vou te bater. Você está dormindo, você está tomando banho, você está entrando com o carro, você não está nem com tempo. E você não é policial que está mais acordado. Você está ligado, né? Policial é policial 24 horas por dia. Entrar na casa de um policial é você sair bandido morto. Não tem jeito. Ou você tentar assaltar o policial no carro, achando que é um sujeito comum, e você vai tomar uma bala na cara, porque o policial, ele é diferente, ele tem
é um outro cérebro ali naquele momento que ele isso utiliza. é verdade. Você sabe que uma vez o Coronel Telhada falou, uma coisa bem interessante, né? Ele falou para mim, eu nunca sento de costas para a porta. Então, tem tudo isso. Não sento, porque eu não sei quem está vindo aqui atrás de mim. Eu tenho que olhar a porta, ele tem que olhar onde estão as rotas de fuga. Se bobear... Eles são treinados para Rapidamente exatamente ter tudo. para entender uma situação de perigo. Coisa que a gente não está aí. A gente senta de E costas eles- para a porta e não sei onde é que é Eles já a saída entraram de em segurança, confronto. a saída de emergência. Eles já entraram em confronto com tiro. Eles sabem, até mesmo onde eles se protegem. Você tem que se proteger do outro tiro, não é só você que vai atirar. Então, os policiais me ensinaram uma coisa. O revólver em casa é bom para o bandido que entrar. A outro ponto e cuidado, porque se você começar a querer ser o ligadão da arma, você mata o teu filho entrando para te dar um beijo boa noite. Porque o que acontece? Você está ali, o cara você está achando que é um bandido e é o vizinho do lado, é o gato que passou e você atira achando que é alguém e você acerta o cara no quarto andar do outro lado ali que está tomando banho. Então, as pessoas têm que entender também dentro da arma que a arma te empodera, mas ela pode te emburrecer. Se você, principalmente, não estiver pronto emocionalmente para ter aquilo, e, de novo, eu vou te falar, se você não é policial, você dificilmente vai estar. Porque você não é parte da sua vida estar o tempo inteiro ligado se você está ou não com alguém vindo te assaltar. Exatamente. E aí... alarme. Põe alarme na casa. Em relação a essa flexibilização, né, da compra de armas, tem um dado que eu fiquei muito chocada. Vou passar para vocês aqui, ó. Caçadores e atiradores registram uma arma a cada 2 minutos em 2021. Essa é uma matéria do dia 30 de abril de 2022. E olha só o que acontece. Em 3 de fevereiro, a Polícia Civil do Espírito Santo realizou uma operação em 9 municípios para desbaratar uma quadrilha que comprava armas de fogo em nome de pessoas que não tinham passagem pela polícia e repassava para criminosos. Olha só, somente em Linhares, 15 pessoas foram presas em flagrante e mais de 20 foram indiciadas pelos crimes de porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo desde junho de 2021. Aspas do delegado. Começamos a investigar e descobrimos que mais de 40 armas de fogo haviam sido adquiridas de forma legal e repassadas para esses grupos, disse o delegado Fabrício Lucindo, que é titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Quando a gente... essa é a questão das armas, né? É a questão que acabou com a vida dessa moça. Meu amor... É a questão da gente não ter prudência. E aí, o seguinte, de novo, né? Aí arma um jeitinho, olha o crime ali, achando uma brecha na flexibilização do posse das armas. Eles os bandidos conseguem abrir uma conta corrente no teu nome, no outro banco, que se você tentar abrir, você não vai conseguir. Eles conseguem comprar remédios no seu CPF, usando o SUS, para fazer dos seus remédios comprados no seu nome, para vender por aí ou conseguir fazer outras coisas com esses remédios. Imagina você poder ficar comprando arma de uma maneira fácil. É como diz a doutora Rosângela, tal do mel do azul, que eu nunca entendi direito, depois ela me explicou que tem coisa melhor que o mel e o azul, junto os dois, eu não sei, mas tudo bem, o mel no azul dela, que é a perfeição. Você pode pegar uma arma no CPF de uma pessoa que nem sabe que tem uma arma, e com isso você consegue municiar o crime. Porque você ter armas dessa maneira, quem mais vai se dar bem são as milícias, são os criminosos, são os PCCs da vida. Não é a população, gente. A população não se dá bem nunca. Imagina também outra coisa, né? Todo mundo com a arma dentro do carro, bateu ali, porque o brasileiro tem uma coisa com o carro como se tivesse batido na mãe dele. Bateu, riscou, já sai com o carro. Olha o que você fez, meu carro. Vai sair, vai. Gente, a cadeia vai ficar lotada de classe média. Porque a classe média que se acha toda, da qual eu faço parte, mas se acha toda, não, eu sou da classe média, eu sou intocável, você vai sair atirando por aí, você vai preso. E você não vai conseguir, imagina dormir numa cadeia porque você matou uma pessoa num nervosismo.
acho que as pessoas, como aconteceu com o Everton, atirando, eram pessoas de classe média, que tinham ali as suas empresas ali, acho que de reforma, uma coisa assim, de persiana, se eu não me engano. Acabou com a vida deles, acabou com a vida do irmão, acabou com a vida dos filhos, acabou com a vida de todo mundo. Um moço que não tinha porquê, foi preso, estará preso ainda mais um tempo. O Cleverson, que ainda foi colocado como criminoso, ficou anos preso. Não refaz a vida, porque além de tudo a sociedade já o julgou, então ele já morreu. E você perde tudo. Você perde tudo. Mas deixa eu te dar mais uma informação aqui que eu fiquei boquiaberta. Olha só, isso aqui são informações do Exército, do nosso Exército, tá? Eles informaram que em 2020 a quantidade de pólvora vendida para os CACs, que são esses colecionadores, né? Essas pessoas que são colecionadores, daria para produzir 59 milhões de munições para pistolas 9 milímetros. Isso em 2020. 59 milhões de pólvora vendida para esses colecionadores. Isso, daria para produzir 59 milhões de munições para pistola 9 milímetros. Olha a quantidade de pólvora. É muita caça, né? É muito tiro esportivo. Gente, 59 milhões é um número bastante alto. Isso aqui é informação do Exército. E aí o seguinte, foi perguntado para eles como é que é feita a fiscalização, né? E se havia, né, um aumento do quadro de pessoas que fazem isso, né? A questão do tiro esportivo, né? Do número de CACs. Aí o que eles informam, né? O Centro de Comunicação Social do Exército informou apenas que fiscalização das atividades é realizada por ocasião das vistorias para concessão e revalidação de registro e também durante as operações de fiscalização conduzidas pelas organizações militares, integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, que é chamado de SIS-FPC do Exército. O Exército ainda afirmou que existem 2.762 certificados de registros de CAC suspensos atualmente no país. A corporação não detalhou os motivos que levaram a essas suspensões. Ou seja, essas pessoas que estão com os seus CACs, né, suspensos, continuam com a posse das armas? Porque, assim, essa fiscalização aqui, pelo que eles explicaram, é uma coisa ocasional. É assustador. O Brasil não é um país para profissionais, gente. É um país complicado. Porque o que acontece? A gente sai gritando, eu quero ter direito a isso, eu quero ter direito àquilo, mas a gente não pensa nas consequências. De novo, eu não sou contra. Eu acho que se é um direito seu, constitucional, de ter uma arma porque você quer se proteger, porque você mora numa região que você sinta medo, ou eu tenho uma fazenda, eu preciso ter... Ok, é um direito seu. Você vai estar lá, eu não... Agora, a gente precisa entender o que está acontecendo. Porque, de novo, é bala perdida, né? E assim, esse é um caso que a gente está noticiando. O Rio de Janeiro, o que a gente sabe de bala perdida, e não vem dizer só que é de criminoso, não. É bala perdida para todo lado lá no Rio de Janeiro. No caso da Isabeli, eu digo que é uma bala infeliz, mas ela não é perdida, né? Ela não era para ela, mas era para o carro. Sim, ela estava na direção ali. O Everton disse que era para... Que é o Léo, né? Que é o Léo para assustar, mas ele estava querendo assustar aquela mas pessoa. eu acho que é isso que a gente precisa pensar, Agora, né? bala perdida mesmo. Tem uma bala lá dele que não foi encontrada. Para onde foi ela? Ela voou. A bala sobe, a bala desce. É o que, né, a investigação comprovou. Entrou dentro de igreja. 2. E uma outra em outro lugar. Num muro de uma casa. Aí você imagina o perigo. E esse crime só acabou sabendo quem era o autor porque existe um roteirista aí que é o tal do Destino, que colocou na rua onde tudo acontece um policial militar,
que acorda com barulho, porque ele saca que aquilo são tiros, e isola o local onde ficam as cápsulas e ele avisa a corporação. Daí bate que tem um cara chegando com uma menina com uma bala na cabeça. Porque eles mesmos não sabiam nem que carro que era e tudo mais, não sabiam por onde estava. Se esse policial, o destino, não tivesse colocado ele como personagem principal ali, quase secundário, mas eu acho que ele é principal porque ele que liga todo mundo, talvez o Everton nunca soubesse que ele matou uma menina e talvez a mãe da menina nunca esperasse por um julgamento, porque simplesmente teria morrido ali, não haveria forma de você pegar. As próprias câmeras que existem no local, elas são muito ruins, você consegue ver os faróis e você redesenha por conta assim. Por conta de você saber quais são os carros, tal. Você não sabe que carro que é. Esse policial foi personagem fundamental para que hoje a gente esteja falando dessa atitude, na minha opinião, equivocada do Everton de carregar essa arma. É uma besteira, foi uma besteira para a vida dele. Eu espero que se ele sair um dia da cadeia, que ele vai sair, eu gostaria de perguntar para ele se um dia eu o entrevistar. Eu pedi para o Cláudio Daledoni, para o Dr. Cláudio, para eu entrevistar o Everton e o Cleberson. É uma pergunta que eu quero fazer para o Everton. Você ainda quer ter arma? Porque a maior inimiga dele não foi nem o Herbert que virou o carro e voltou. Foi a arma. Foi a arma. A maior inimiga da vida desse homem é a pistola que ele comprou. É verdade, Beto. Entendeu? Então, assim, eu espero que, pelo menos, na família dele inteira tenha tido horror a ter arma, porque aquilo acabou com a vida de todos eles, acabou com o negócio dos irmãos. Os irmãos estão tentando se reerguer, o Cleberson está tentando se reerguer. É uma coisa muito difícil porque ele foi julgado pela sociedade. Quando você é julgado pela sociedade, e os abages sabem, o caso Evandro, é muito difícil às vezes você reverter, mesmo você já tendo sido inocentado. E além de tudo isso, né, essa mãe, né, que perdeu essa filha tão nova, é tão duro isso, é tão cruel, é tão triste, né? E a gente sempre convida ela a dar a entrevista dela, desde a primeira vez, mas a mãe da Isabeli, acho que parece que o advogado dela, a advogada, pediu para ela só dar a entrevista depois do julgamento. Então, o julgamento ainda nem foi marcado, então a gente segue aguardando para poder conversar com ela. Mas fica aberto aqui, né, o canal para ela poder vir, contar, conversar, enfim. É isso. Bom. E aí vamos falar aí que breve chega aí o caso muito bacana, que é do túnel. Vocês devem ter visto no começo do programa a chamada. O túnel é um caso que a gente fez com o pessoal do DEIC para uma nova entrada que a gente está dando nos investigação criminal, além de crimes contra a vida, crimes que são crimes bem investigados e bem interessantes no sentido da história. Principalmente quando ele é bem investigado, então ele vale ouro. Esse crime, porque eu não quero dar muito spoiler, quero que as pessoas assistam a esse especial, é um episódio só dessa vez. É um crime onde, que eu falo o seguinte, que em 2016 a Casa de Papel estava sendo escrita lá na Espanha, e em 2016 22 criminosos estavam escrevendo o maior roubo do mundo que nunca aconteceu, graças ao trabalho da polícia. Esses 22 criminosos iam roubar R$1 bilhão. E agora, eles foram parados. Foi uma questão de 2, 3 dias ou 2 dias. Parabéns para a equipe do Dr. Fábio Caipira, né? O diretor do DEIC. Que ele é conhecido como Fábio Caipira. E foi um trabalho, e vocês vão conseguir ver os detalhes da investigação. Foram 5, 6 pessoas que não podiam sair desse grupo dentro do DEIC. E como eles conseguem chegar nessas pessoas, como eles conseguem costurar. Eles tinham 3 postos em São Paulo, como que eles chegam até o lugar onde eles estavam cavando um túnel muito maior que o da Casa de Papel. E como eu digo, né, eu espero que neste caso as pessoas não torçam, como torcem no Casa de Papel, para os criminosos. Não vão Eu acho que não vai dar, porque é uma vitória e tanto da polícia que evita o maior roubo que nunca aconteceu. E aí, gente, ficam aqui também as nossas mídias sociais,
o nosso e-mail, que é op@medialento.com.br. Quem quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, falar com a nossa produção, eles estão sempre abertos aí para conversar com vocês. Fica aí também o site da loja, quem quiser os produtos. Aqui a caneca. É só entrar aí no site da loja para adquirir. Quem comprar o livro do Operação Policial sai com um livro autografado pelo Beto. Verdade, aqui. Isso é um livro antigo, mas que a gente resgatou. Como tudo começou. Esse livro vale ouro. Esse livro é muito Operação especial. Policial. E é isso. Então a gente fica aqui com vocês. E até a próxima. Próxima semana. Pode em cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só a tela mata ali, cara. Pela...